Olá a todos, meu nome é Thiago, eu sou médico residente do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Geral Roberto Santos. Vamos falar agora um pouco sobre as complicações neurológicas associadas com o Covid-19. E quando a gente fala em coronavírus, a gente pensa primeiramente na pandemia causada no ano de 2019, 2020, permanece até hoje. Mas devemos saber que outros coronavírus já causaram pandemias em outras épocas. Por exemplo, o SARS-CoV-1 foi detectado nessa cidade da China e causou uma pandemia entre 2002 e 2003, com cerca de 8 mil casos, sendo 774 mortes em 37 países. Os sintomas iniciais também eram semelhantes ao Covid-19. O MERS-CoV-2, causando a febre do Oriente Médio, foi detectado na Arábia Saudita em 2012, com cerca de 2.500 casos, sendo 858 mortes. Os sintomas iniciais também eram semelhantes ao Covid-19, só que eram complicados com sintomas gastrointestinais e falência renal. Com relação à pandemia atual, o surto inicial ocorreu em 2019 na cidade de Wuhan, na China. Vale lembrar que os coronavírus, eles também acometem outras espécies, só que dentre os subtipos do vírus, apenas 4 podem causar a doença em seres humanos. E o que é que faz esse vírus ter essa capacidade de transmissão alta? É a capacidade de combinação genética que ele tem, certo? Então, ele vai recombinando sua genética, alterando sua genética e vai criando outras variantes. Isso acontece, por exemplo, com o vírus da influenza, tanto que é necessário que todos os anos tenha campanha de vacinação para esses novos subtipos virais. Esse mapa foi já da Universidade Johns Hopkins, no período em que ele foi retirado, no início de fevereiro. Haviam mais de 107 milhões de casos em todo o mundo, certo? Com os Estados Unidos em primeiro, a Índia em segundo e o Brasil em terceiro. Com um total de mortes no mundo passando de 2 milhões e 300 mil, sendo os Estados Unidos o país com mais mortes, seguidos pelo Brasil, com mais de 230 mil mortes. Como é que o vírus ele adentra na célula? Como é que o vírus vai infectar o hospedeiro? Então, o vírus, o nucleotídeo viral, a cápsula dele, ele tem os receptores S, E, M, N, e esse receptor ele vai se ligar ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2. Esse receptor está presente em diversas partes do corpo, por exemplo, no endotélio pulmonar, onde o coronavírus causa sintomas importantes, intestino também, está presente no coração e no cérebro. No cérebro, em especial no córtex e no bulbo. E com relação às manifestações clínicas do coronavírus 19, as manifestações gerais. A frequência de sintomas do coronavírus variam de tosse até uma infusão conjuntival. No entanto, a tosse, nesse estudo aqui, ela estava como sintoma mais presente. E aí a gente poderia encontrar tosse, fadiga, produção de escarro, dispneia, mialgia, artralgia, dor de cabeça, congestão nasal, diarreia. Mas nesse estudo ele demonstrou que a tosse e a fadiga eram os principais sintomas. Esse estudo aqui foi o primeiro publicado com relação a alterações neurológicas em 2019, na cidade de Wuhan. Ele contava com 214 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19, com média de 52 anos. Os sintomas iniciais mais comuns foram a febre, a tosse seca e a anorexia. A febre como sendo o principal sintoma desses pacientes. 36,4% desses 214 pacientes tinham complicações neurológicas. A exemplo, tontura, cefaleia, hipogeusia, que é a diminuição do paladar, e hiposmia, que é a diminuição do olfato. Desses sintomas,
Os principais foram a tontura e a cefaleia, eles foram os mais prevalentes nesse estudo. 5,4% dos pacientes com Covid grave tiveram AVC. E 33% dos pacientes que tiveram AVC não tinham sintomas de gripe. Esse estudo demonstrou que os principais preditores de mortalidade foram a idade, o TAP, o nível do dedímero e a trombocitopenia. Com relação às complicações neurológicas propriamente ditas. Antes de começar a falar delas, a gente tem que entender como o coronavírus pode acometer o sistema nervoso central. Pode ser por uma injúria direta na infecção, uma injúria hipóxica, pode ser ligando-se diretamente ao receptor da angiotensina 2, uma resposta imunomediada por citocinas, por exemplo, e pelo estado de hipercoagulabilidade que o coronavírus ele predispõe. Todos esses estados aqui, eles podem levar a uma encefalopatia tóxica infecciosa, uma encefalite viral ou uma doença cerebrovascular aguda. Com relação à hiposmia e à algesia, esse estudo ele demonstrou 417 pacientes com sintomas leves a moderados. Destes, 88 relataram alteração do olfato, 12% relatou como sintoma inicial. 18% deles não apresentaram rinorreia e dos que apresentaram rinorreia, 80% tiveram hiposmia. 18% não apresentou rinorreia e desses pacientes que não apresentou rinorreia, 80% não teve hiposmia. Então aí a gente já vê que não tem uma ligação direta entre os sintomas nasais e a hiposmia. O que é mais comum é que o paciente ele tenha hiposmia e não tenha nenhum outro sintoma nasal, certo? E a hiposmia e a algesia são sintomas de aparecimento precoce. Esse outro artigo de revisão ele trouxe 28 estudos que relataram anosmia em 3.730 pacientes. E ele demonstrou que também o mais comum é a ausência de sintoma nasal, certo? Uma rinorreia, por exemplo. E esse sintoma ele pode perdurar por mais de 3 semanas. Na ressonância magnética, ele demonstrou uma alteração do giro reto aqui, do olfatório também, tá? Demonstrando que tem alteração no sistema nervoso central na área do olfato, tá? Com relação à encefalopatia tóxica infecciosa. O principal fator de risco é a hipóxia grave. Dos pacientes que evoluem com essa complicação, a hipertensão é um fator frequente nesses pacientes. 15% dos pacientes graves, eles vão apresentar alteração do nível de consciência, enquanto em formas de coronavírus, em forma de COVID leve, apenas 2,4% dos pacientes vão apresentar essa alteração do nível de consciência. Com relação à encefalite. A encefalite ela pode ser causada por outros vírus, por exemplo, os vírus herpes vírus, tá? Então, dessa forma, o COVID-19 ele tem que ser incluído no diagnóstico diferencial de encefalite também. Esse artigo, intitulado como o primeiro caso de encefalite associado ao coronavírus, foi um paciente de 24 anos que evoluiu com febre, dor de cabeça, crise convulsiva, alteração no nível de consciência, tomografia de tórax, veio com vidro fosco. No entanto, o PCR nasofaríngeo veio negativo, mas o PCR no exame do líquor veio positivo. Então, aqui demonstra que talvez fosse importante a gente implementar esse exame de PCR, o PCR no líquor dos pacientes também, tá? E aqui essa imagem demonstrando alteração de sinal em região mesial temporal, certo? Aqui é comprometimento dos seios paranasais também, do mesmo paciente que cursou com encefalite. Com relação à síndrome de Guillain-Barré, esse artigo de revisão, ele trouxe 12 pacientes entre 23 e 77 anos, nos quais os sintomas se iniciaram entre 5 e 24 dias após o início dos sintomas. 9 deles tiveram PCR positivo no líquor. Desses 12 pacientes, metade teve um desfecho favorável.
5 deles tiveram evolução grave com necessidade de internamento em UTI e um deles evoluiu ao óbito. Com relação ao AVC isquêmico, esse artigo de revisão ele trouxe uma prevalência de acometimento de 1 a 3% de todos os casos de COVID. Se a gente levar em consideração o número de casos absoluto, com mais de 100 milhões, essa pequena porcentagem torna-se um valor bem representativo. Esse artigo também demonstrou 370 pacientes em 37 estudos que eles apresentaram AVC. A maioria desses pacientes tinham comorbidades prévias. 94% tiveram aumento do fibrinogênio, 62% apresentaram aumento de plaquetas e 100% tinha aumento do dedímero. E como o coronavírus ele pode causar o AVC? Pode ser por uma infecção sistêmica, um processo sistêmico. Esse processo sistêmico pode gerar uma resposta imunomediada, pode elevar o estado de hipercoagulabilidade, certo? Pode haver o consumo do fibrinogênio também e predispor ao aparecimento tanto do AVC isquêmico quanto do AVC hemorrágico, certo? Acometimento indireto, a exemplo, o estado trombogênico do coronavírus pode levar à presença de um trombo cardíaco, esse trombo se desprender e causar um AVC isquêmico. O acometimento também pode ser por invasão direta, por exemplo, o miocárdio, também levando a um trombo cardíaco, tá bom? A partir da lesão endotelial também pode haver o aumento da permeabilidade capilar, levando também a uma hemorragia intracerebral. Com relação ao AVC isquêmico ainda, esse artigo ele demonstrou a presença do AVC isquêmico em pacientes jovens. Esse estudo foi publicado nos Estados Unidos. Ele demonstrou 5 casos de pacientes com AVC isquêmico com menos de 50 anos, tá? E eles avaliaram um período de 2 semanas em março e abril de 2020, certo? Só que eles compararam com os anos anteriores, no mesmo período, e eles viram que nos anos anteriores a média de pacientes era de 0,73. Então, passou de 0,73 casos para 5 casos de AVC em pacientes jovens. Então, a gente já vê uma mudança bem importante, tá, da prevalência do número de casos de AVC isquêmico. Com relação à hemorragia intracerebral, é uma complicação observada em 0,5% dos casos de COVID. 61 pacientes de 19 estudos relataram essa hemorragia intracerebral. Essa hemorragia possui uma associação com a trombocitopenia, o dedímero elevado e o alargamento do DNR. Como é que a gente pode explicar do ponto de vista fisiopatológico? É pela relação do vírus com o receptor da enzima conversora de angiotensina. Esse receptor ele vai regular a vasoconstrição. Com a perda dessa regulação, pode haver um pico pressórico, e esse pico pressórico predispor ao rompimento de vasos intracranianos. Ainda com relação à hemorragia intracerebral, esse estudo ele relatou 3 casos de hemorragia intracerebral após a biópsia de lesões intracerebrais, tá? Então, 31 pacientes com tumores cerebrais foram admitidos em abril de 2020 e 3 pacientes apresentaram-se positivos para a COVID-19. Os 3 pacientes positivos apresentaram hemorragia intracerebral após o procedimento. Todos os outros demais pacientes foram submetidos ao procedimento, mas não apresentaram complicações hemorrágicas. No entanto, a conclusão desse estudo foi que não teve uma relação direta entre coronavírus e esses casos de hemorragia. Ainda sobre o estudo anterior, para demonstrar o segundo caso, não tinha alteração alguma de exames laboratoriais, apenas o PCR positivo para a COVID. Tinha uma lesão em região temporal direita, certo? Aqui está demarcado a região da biópsia.
E após a biópsia, na tomografia de controle, observa-se a hemorragia intracerebral. Essa hemorragia é bem considerável, tá? Com relação à trombose venosa cerebral, 9 estudos demonstraram trombose venosa cerebral em 13 pacientes. E essa alteração ela possui uma associação direta com a coagulopatia, tendo em vista que as complicações tromboembólicas estão presentes em 5 a 15% dos pacientes graves. A principal complicação trombótica que existe é o TEP, né, que é o tromboembolismo pulmonar. Mas existem outras áreas que podem ser acometidas, por exemplo, membros inferiores, membros superiores, pode haver infarto mesentérico, enfim. E uma das principais explicações para esse acometimento é a tempestade de citocinas, que suprime a via anticoagulante e estimula a liberação do fator von Willebrand, levando ao estado trombogênico mais importante em pacientes acometidos com Covid-19. Com relação à mielite aguda, foram relatados apenas 5 pacientes com mielite aguda e a principal explicação para ela é uma suposta hiperreação imunogênica como resposta ao Covid-19. A leucoencefalopatia. 3 estudos relataram 18 pacientes com leucoencefalopatia após Covid. A etiologia não é certa e acredita-se ser devido à lesão hipóxico-isquêmica. E relataram que após o insulto isquêmico, os pacientes evoluíram com a leucoencefalopatia 10 a 14 dias após esse insulto. Com relação à encefalite necrotizante aguda, o artigo de revisão relatou 8 pacientes com Covid-19 que tiveram encefalite necrotizante aguda. O início dos sintomas é súbito após a infecção viral, né? Então, o paciente que tem infecção viral, ele vai ter o início dos sintomas neurológicos súbitos. Nesse paciente, a gente tem que pensar em encefalite necrotizante aguda. E ela é causada por uma tempestade de citocinas inflamatórias que vão alterar a barreira hematocefálica. Essa alteração de barreira leva a um edema, e esse edema leva à compressão das estruturas adjacentes. Caracteristicamente, as lesões são multifocais, bilaterais, principalmente em tálamo, tronco, cerebelo e em substância branca. Aqui demonstrando a imagem, certo? Uma alteração em região temporal, bilateral, simétrica. Aqui nós temos alteração em região talâmica, também bilateral e simétrica, demonstrando também, né, nessa ponderação em SWI, alteração necrótica, tá? Tanto em região temporal quanto em região talâmica. Para finalizar, esse estudo publicado aqui no Brasil, foi analisado 1.201 pacientes de março a junho de 2020. Destes pacientes, 63 evoluíram com complicações neurológicas e tinham idades entre 18 e 87 anos. 47,6% desses pacientes, desses 63 pacientes, evoluíram com AVC. Esse artigo demonstrou que a comorbidade mais comum foi a hipertensão arterial sistêmica, presente em um pouco mais da metade dos casos, seguido pela diabetes mellitus, de 23,8%. Ainda demonstrando o total de pacientes hospitalizados com Covid-19 no período eram de 1.201. 63 pacientes evoluíram com doença neurológica. Desses pacientes, 17 tinham doença neurológica prévia. Exemplo de miastenia, epilepsia, AVC prévio, retardo mental. No entanto, desses 63, 61 tiveram novas síndromes neurológicas, sendo 25 AVC isquêmico, um ataque isquêmico transitório, 5 deles tiveram um AVC hemorrágico, 17 tiveram encefalopatia, 5 tiveram crise, um deles tiveram Guillain-Barré. Então, esse artigo, ele corrobora com a prevalência do AVC isquêmico de 25 em 61, tá? Aqui a tabela demonstrando aqui apenas que a hipertensão arterial sistêmica foi
a comorbidade mais comum presente em 52,4% dos pacientes, que corresponde a mais da metade deles, seguido por diabetes, certo? 23,8%. Então, as conclusões que nós podemos ter, que as complicações neurológicas são um evento frequente em pacientes com coronavírus, com Covid-19. Elas tendem a acometer pacientes mais velhos e pacientes mais graves, tá? E a demora na identificação tem um impacto prognóstico importante nesse paciente, porque se a gente demora a diagnosticar, vai demorar também a tratar. E as patologias neurológicas, elas precisam de um tratamento precoce, um tratamento mais rápido possível para a gente melhorar o desfecho do paciente. E com relação a alterações a longo prazo que o Covid-19 pode causar, nós não sabemos ainda como essa doença vai se comportar daqui a 10 anos, como os indivíduos que tiveram coronavírus hoje, como eles vão responder à doença daqui a 10, 20 anos, certo? A gente não sabe se essa doença ela vai ter a capacidade de predispor ao aparecimento de outras doenças, por exemplo, doenças degenerativas ou doenças desmelinizantes. Então, para isso, a gente precisa aguardar um pouco mais de publicações, de estudos, para a gente poder ter melhores conclusões com relação a alterações a longo prazo do Covid-19. Então é isso, obrigado a todos.